Fala pessoal, professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo com vocês no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre do tempo de serviço, que é a parte 15 da Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nesse vídeo específico, nós vamos mais uma vez falar sobre do título 3, que trata dos direitos e vantagens, capítulo 7, que trata especificamente do tempo de serviço. Iremos falar nesse vídeo dos artigos 100 ao artigo 103. Bom, então já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like da confiança, porque esse vídeo é mais um que eu trago aqui recheado de informações muito boas e detalhadas para vocês. Também já deixo uma dica para vocês aqui que estão vendo este vídeo agora, que chegou agora, tem uma playlist que eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, em que você pode acessar todos os vídeos, os demais vídeos dessa playlist na sequência, certo? Para você não precisar sair catando os vídeos, você pode simplesmente clicar no link da playlist, que aí já vai ficar bem certinho lá. E então você vai poder acessar a playlist completinha do Marxflix da 8.112, beleza? Vamos lá. Capítulo 7 do tempo de serviço. No artigo 100, que é o primeiro que nós vamos estudar nesse vídeo, diz o seguinte: é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Então, esse aqui é contado para todos os efeitos, certo? Então, a gente vai entender o que é isso, porque existem também outros tipos de contabilização. No artigo 101 vai dizer o seguinte: a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como 365 dias. A gente sabe que existem anos bissextos que têm um dia a mais, né? Então, é só para deixar essa informação já clara no início, né? No artigo 101, ele vai trazer isso para a gente, que a apuração total vai ser feita em dias e que essa quantidade de dias total que você trabalhou vai ser dividido por 365 para ter um quantitativo de ano. No artigo 102 diz o seguinte: além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, e aí eu já convido você a assistir, você pode clicar na playlist e ver aqui, ou então só voltar alguns vídeos aqui atrás que você vai conseguir acessar o vídeo, parte 14, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de. Então, perceba que esse é um afastamento que é considerado efetivo exercício, ou seja, você, apesar de não estar trabalhando, né, apesar de estar numa ausência, ele vai contar para você como efetivo exercício. Então, serve para progressão, para tudo certinho, bonitinho. Vamos lá, férias. Obviamente, né, férias tem que contar. Se está de férias, está contando como efetivo exercício. Então, sua progressão não para quando você está de férias, né? Eu estive de férias agora há pouco tempo, né? Até o final aqui, até uma semana atrás. E durante esse período que eu estava de férias, meu tempo de efetivo exercício continuou contando, né? Outra coisa, que é o inciso 2, o exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades dos poderes da... Muitas vezes a pessoa pensa que só conta se você estiver afastado para cargos de comissão do poder da União, ou seja, da esfera federal. Mas o que a 8.112, no seu artigo 102, ela nos fala lá no inciso 2, é que pode ser poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Então não é somente federal, isso é uma coisa que às vezes a pessoa gera uma confusão, sabe? Peraí, então se eu estiver no exercício de um cargo de comissão no estado, ou no município, ou mesmo no Distrito Federal, vai contar como efetivo exercício? Sim, a 8.112 garante isso a nós servidores. No inciso 3, exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, e aí tem um destaque: por nomeação do presidente da República. Então, para você ter direito à contabilização como efetivo exercício nesse tipo de afastamento, né, de exercício de cargo ou função do governo ou administração em qualquer parte do território nacional, tem que ser obrigatoriamente por nomeação do presidente, certo? Então pode ser só uma nomeação do gestor máximo da sua instituição, certo? Do órgão que você trabalha. Tem que ser do presidente da República, tá? Então isso é importante porque algumas questões elas podem trabalhar, elas podem explorar isso. Por nomeação do gestor máximo da instituição. Não, é por nomeação do presidente da República, tá? Inciso 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação em estrito senso no país, e aqui um grifo, um destaque, né? No país, conforme dispuser o regulamento. Então eu vou reforçar mais uma vez:
participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu, não vale lato sensu, no país, certo? Ah, mas se for fora do país, ó, a gente está vendo aqui à luz da 8.112. Existem outros regulamentos, outras leis que vão se complementar à 8.112 e que muitas vezes vão permitir que um órgão ou outro eles concedam algumas coisas fora o que a gente está vendo aqui. Mas, se você está fazendo uma prova de concurso e ela fala à luz da 8.112, de acordo com a 8.112, então é o que nós estamos vendo aqui. Como o vídeo trata da 8.112, eu não vou abrir esses outros detalhes. Então, nós vamos resolver questões em que isso aqui é o que vai ser levado em consideração, certo? Programa de pós-graduação estrito sensu no país, certo? Fora do país, não. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, excesso para promoção por merecimento. Então, perceba que nós estamos falando de tempo de serviço. O tempo de serviço ele vai ser contabilizado, porém, nesse caso específico do inciso 5, mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, vai ser contado o tempo de serviço, mas não para a promoção, ou seja, para a aposentadoria sim, tá bom? Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Então, é comum que servidores públicos sejam convidados para participar de júri. Júri, né, tem um julgamento. Na instituição que eu trabalho atualmente, eu não vejo isso com muita frequência, mas na instituição que eu trabalhava anteriormente, eu via muitos colegas serem convocados. Então, é um tipo de convocação, você tem que ir, né? Existe alguma situação ou outra que você pode justificar, mas eu via muitos colegas saírem e dizer, essa semana eu não vou comparecer ao trabalho porque participei de um júri. Então, a pessoa era obrigada a ir, né? Inciso 7º. Missão ou estudo no exterior quando autorizado o afastamento conforme dispuser regulamento. Então, nesse caso, perceba que agora a gente está falando de missão ou estudo no exterior. Então, é diferente do programa de pós-graduação estrito sensu no país. Então, esse estudo no exterior ou missão no exterior, ele é caracterizado de uma forma diferente. Se você já é servidor e tem interesse de saber como é que funciona isso, eu sempre recomendo que esse tipo de coisa você veja no site da Progep da sua instituição. Especialmente, eu chamo Progep geralmente nas universidades e institutos federais. Você entra lá no site, geralmente eles têm todo um passo a passo de acordo com a legislação e a análise da Procuradoria do Estado em que você pretende alguma solicitação como essa. Mas o que nós estamos vendo aqui, como eu já falei, é o global, a 8.112. Então, missão ou estudo no exterior, quando autorizado, o afastamento conforme dispuser regulamento. Sobre licença, a gestante, a adotante e a paternidade. Sobre essa licença aqui especificamente, atualmente, estou falando em 2022, não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser no futuro, obviamente. Então, atualmente, em termos da 8.112, o que a gente tem é isso aqui. Para fora da 8.112, a gente tem alguns processos que estão acontecendo, porque hoje nós temos outras modalidades de família, além daquelas que nós já conhecíamos, que era pai e mãe, né? Então, hoje existem outras, como, por exemplo, mãe, pai, e nessas situações, o tempo de licença, ele vai ter algumas alterações. Vou falar primeiramente como é hoje. Se tem, por exemplo, você, servidor, tem uma esposa e essa esposa também é servidora. Então, nesse caso aqui, só para vocês terem uma noção, são N situações. Então, de acordo com essas novas configurações de família, a gente vai ter aí novas configurações e que a lei atualmente, assim, ela não especifica isso. Então, são leis complementares, como eu já falei a vocês, leis de coisas que vêm por fora, que elas vêm agregar a isso. Porque existe família que é pai, ou seja, não tem a gestante, né? Tem o pai e tem o pai que vai adotar uma criança. Então, não é uma licença a adoção. Pode entrar como um vai entrar como paternidade, o outro como adotante, né? Então, enfim, são N situações, não cabe bem nesse vídeo aqui, mas só para vocês entenderem que normalmente tem 120 dias para a pessoa gestante ou adotante, sendo que o pai tem direito a 20 dias, né? E nessas situações de configurações de família diferentes, né, quando é pai, um vai ter direito a 120 dias e o outro
a 20 e aí atualmente a proposta é que haja um acordo aí de como é que vai ser, mas a pessoa que vai ser considerada como pai, à luz do que é atualmente, e o outro que vai ser considerado pai, mãe, né, apesar dos dois serem pai. Ou seja, é uma situação, né, mais complexa, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, e até digo assim a vocês, eu não estou buscando aqui polêmicas, só para deixar claro para vocês que hoje a gente tem assim, N possibilidades de constituições de família reconhecidas legalmente, e dentro desse tópico aqui é uma coisa que eu acho que pode ser explorada num vídeo posteriormente. Caso vocês tenham interesse sobre isso, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso abrir um vídeo só sobre isso, certo? Que dá muito pano para manga. Mas vamos para frente, falar sobre 8.112 especificamente. Além desse tipo de licença, a gente tem licença para tratamento da própria saúde até o limite de tempo de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo. Ou seja, esse tratamento para a própria saúde ele tem um prazo máximo, ou seja, cumulativo ao longo de todo o tempo de serviço prestado à União, de 24 meses. Certo? Então, se ultrapassar isso, aí vai ser outra situação. Letra C. Para o desempenho, né, no caso a linha C, para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços aos seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. Mais uma informação importante e vamos para frente. Por motivo de acidente em serviço, certo? Que vai contabilizar como tempo de serviço, né? Então, por motivo de acidente em tempo de serviço ou doença profissional, ou seja, doença profissional foi uma doença que foi adquirida devido à execução do seu trabalho, né? Devido ao exercício do seu trabalho. Para capacitação, conforme dispuser o regulamento, ou seja, também, né, vai contabilizar como efetivo exercício esse afastamento para capacitação. A gente já viu na 8.112 que existe aquele afastamento que pode acontecer a cada 5 anos, em que o servidor tem direito a 3 meses de afastamento para capacitação e ele vai contabilizar como efetivo exercício. Obviamente, não é só o querer, tem que ter um interesse da administração, tem que haver essa liberação. E aí, mas é possível, né, que você consiga isso, né? Assim como eu já vi alguns colegas conseguindo, eu já poderia ter usufruído disso, como eu já falei, né, 2 vezes, mas ainda eu nunca precisei, né, na verdade, mas quem sabe, né, no futuro. Por convocação para o serviço militar, deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. Então, contabiliza como tempo de serviço também aquele deslocamento para a nova sede que trata lá no artigo 18, que vai falar sobre o servidor que deva ter exercício em razão de algum motivo, que ele foi removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório. Ele tem aí no mínimo 10 e no máximo 30 dias contados da publicação do ato para poder retomar ao exercício das atribuições do cargo, ou seja, ele vai ter aí uns dias em que ele não está de fato em exercício, que ele está nessa transição, saindo de um lugar para o outro, se mudando, enfim, fazendo essa transição, e isso vai ser contabilizado como efetivo exercício, tá bom? Então perceba que a lei ela faz aí referências, a gente está aqui no artigo lá na frente da lei 100 e pouco, 102, e ele está fazendo referência ao artigo 18, então isso é muito comum, assim como também faz referência a artigos lá da frente, então é muito comum, a lei ela é muito conectada. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Então, né, existe aí, se é um campeonato de alguma coisa, então um servidor atleta, se ele for convocado para participar de uma competição, apesar dele não estar de fato exercendo a atividade dele no serviço dele, mas vai ser contabilizado como efetivo exercício, tá? Então vai contabilizar como tempo de exercício. E agora vamos para o artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Ou seja, pessoal, essa parte aqui é importante, por quê? Porque não contabiliza para progressão funcional, certo? Então, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso 1. O tempo de serviço público prestado aos estados, município e Distrito Federal. A gente está falando aqui sobre a averbação de tempo, né? É você agregar aquele tempo que você já serviu, né, em outro órgão, mesmo de outra esfera,
e agregar esse tempo ao tempo que você, né, tá trabalhando no seu vínculo atual. Isso é importante por quê? Porque para você poder se aposentar e contabilizar aquele tempo que você já teve anteriormente. Obviamente que há outras consequências, né? Qual vai ser o valor? Antes você contribuía com um valor menor, então tem toda uma questão aí da previdenciária que tem que ser levada em conta, tem que ser bem analisado para você ver se vale a pena ou não. Por exemplo, para mim, eu tinha o tempo de servidor antes e para mim valia a pena, né? Já estou contabilizando, assim, no final, para mim não vai fazer muita diferença por causa da minha idade e o tempo que eu vou ter que servir ainda. Então, servir que eu digo, né, é exercer o meu cargo, mas existem muitas situações quando você entra com a idade mais avançada que é importantíssimo que você faça essa verbação para poder se aposentar logo. Não você vai se aposentar só quando der a idade máxima lá, que é 70 anos. Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor com remuneração que exceda 30 dias em período de 12 meses. Certo? Então, nesse caso aqui, vai ser contabilizado apenas para aposentadoria e disponibilidade também. E é importante, pessoal, que existem alguns casos de licenças em que você não tem direito a receber. E nesses casos que você não tem direito a receber, é importante que você pague, né, o valor da contribuição previdenciária, né? Por quê? Se você não pagar, aí você não está contribuindo, então logo ele não vai contar para efeito de aposentadoria. Então é gerado o DARF, né, que é um boleto que você paga à União, e é como se fosse do imposto de renda, né? E aí você... na verdade eu nem lembro se chama DARF ou Guia de Recolhimento da União, GRU, GRU. Enfim, vai ser gerado um boleto, e esse boleto ele vai contabilizar como se você estivesse no exercício de fato, né, da sua atividade. E aí você, mais uma vez, recomendo, olha no site da Progep, da instituição que você trabalha, da gestão de pessoas, ou RH, que você vai ter essa informação bem detalhadazinha, tá? Recomendo sempre fazer isso aí. A licença para atividade política, no caso do artigo 86, parágrafo 2º, também, que mais, vamos lá, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso no serviço público federal, ou seja, isso vai contabilizar também como tempo de serviço, então pode haver essa averbação. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social também contabiliza. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra, também, pessoal aí do tiro de guerra. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que excedeu o prazo a que se refere a linha B do inciso 8 do artigo 102, que a gente acabou de ver, os 24 meses, né? Também vai ser considerado tempo de serviço. Obviamente, tem aquela situação que eu falei, que você tem que pagar aquele boletinho lá para poder, né? Quando ele passa daquele período que você não está recebendo, é importante que você continue contribuindo com a Previdência Social para você poder se aposentar no tempo certo. Parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Quando eu li esse artigo a primeira vez, eu fiquei, peraí, não estou entendendo esse negócio. O tempo que o servidor esteve aposentado será contado para a nova aposentadoria? Como assim, cara? Como assim? Esse negócio não tem sentido. O cara já está aposentado, aí vai contar o tempo que ele está aposentado para uma nova aposentadoria? Mas, gente, vamos lembrar lá do artigo 25 da 8.112, que ele fala da reversão. O que é a reversão? A reversão é o retorno do servidor aposentado à sua atividade. Tem aquele servidor que era aposentado, ele voltou. Então, aquele tempo em que ele esteve aposentado vai contar para a nova aposentadoria, mas somente para a nova aposentadoria. Então, é aí que entra essa parte, certo? No artigo 25, que vai tratar da reversão. Retorno à atividade do servidor aposentado. E aí tem toda a questão, a junta médica declarou que agora esse servidor está apto, o servidor está apto a voltar, então ele volta e aquele tempo que ele ficou, né, vai ser considerado apenas para a aposentadoria, ou seja, não vai ser contabilizado para progressão funcional. Então ele volta no nível que ele tinha parado, se aposentou e agora ele vai contabilizar e pode progredir novamente. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Esse artigo aqui, ele gera algumas polêmicas em relação à Constituição Federal, que diz que tempo de serviço não pode ser considerado contabilizado em dobro. Só que, pessoal, esse caso é um caso muito específico. A pessoa está falando que será contado o dobro de tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Ou seja, uma situação muito, muito específica. E mais, aqui ele não está dizendo que a sua contribuição previdenciária vai ser o dobro. Então, não é sobre isso que esse artigo está falando. Ele está falando essa situação muito, muito atípica,
Nessa situação somente, né, vai ser contabilizado no dobro, ou seja, se aposentaria na metade do tempo, certo? Então, basicamente, é isso. Para efeitos da 8.112, tá respondendo, fazendo prova de concurso, tem lá na questão, eu botei uma questão com esse tópico aqui, de acordo com a 8.112, então é isso. Será contado o dobro do tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra, tá bom? Basicamente isso. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, isso é importante porque existem situações em que você tem dois vínculos. E quando você tem dois vínculos, apesar de você estar tendo contribuições separadas, né, você vai ter o tempo de contagem de serviço para você poder se aposentar, ele vai contabilizar individualmente. Você não pode somar. Você trabalhou em 2 órgãos 2 anos, não vai contabilizar 4. Não tem sentido. Eu até já falei um pouco sobre isso em outro vídeo. Para ficar bem claro essa informação aqui, não é possível que você conte cumulativamente o tempo de serviço. Se você prestou serviço em 2 órgãos ao mesmo tempo, seja União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou até mesmo empresa privada e pública ao mesmo tempo. É possível esse tipo de acumulação em alguns casos bem específicos, tá bom? Então, nessas situações de acumulação de cargo, não vai ser contabilizado cumulativamente o tempo. Fechamos aqui o artigo 103 e agora nós vamos às questões. As questões, trouxe 5 questões para vocês e eu sei que quem prestou atenção nesse vídeo, sem a menor dúvida, vai acertar todas, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui, o meu arroba é o @marxcruz. Então você pode me seguir lá que eu trago várias dicas, eu gosto das interações, trago enquetes, vocês podem mandar dúvidas também, às vezes pode mandar uma foto de alguma coisa. E também se você for comentar alguma questão desse vídeo, se você puder sempre assim dar uma leve descrição, facilita para mim, porque eu já tenho acho que quase 300 vídeos publicados e às vezes a pessoa bota, na questão 8 e tal. Aí eu não tenho como responder você na hora, porque eu não vou lembrar de tantas questões assim que eu já fiz aqui. Então, se você falar um pouquinho sobre a questão, eu consigo lembrar, mas assim, só falar um número às vezes complica para mim, tá bom? Vamos lá, comenta aqui que a gente vai sempre tendo uma discussão boa. Sempre que eu tô pelo computador, eu abro de novo, dou uma lidazinha na questão e aí eu consigo responder vocês, tá bom? Vamos lá. Questão 1, COPESE UFPI 2014, administrador, ou UFP. Quem for da UFPI, comenta aí se você chama de UFP ou UFPI. Eu queria saber essa aí, eu tenho essa dúvida sobre como é que vocês chamam. Pela Lei 8.112, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como 365 dias. Felizmino Custódio Praça, servidor público, afastou-se do Serviço Público Federal e exerceu por 8 anos cargo em comissão em município brasileiro, retornando posteriormente às suas atividades no âmbito federal. Sobre o tempo de afastamento de Felizmino, é correto afirmar que, primeiramente, gostaria de parabenizar a pessoa que criou essa questão, porque Felizmino Custódio Praça ficou um nome assim muito bacana, certo? Vamos lá. Então vamos entender essa história de Felizmino. Felizmino, servidor público, afastou do Serviço Federal e exerceu por 8 anos o cargo em comissão em município. E vocês recordam que agora há pouquíssimo tempo eu falei que vai ser contabilizado, né, por mais que seja na esfera pública estadual, federal, municipal ou no Distrito Federal, vai ser contabilizado, né, o tempo normalmente como efetivo exercício. Então, a pergunta é, sobre o tempo de afastamento de Felizmino, é correto afirmar que não poderá ser contado como efetivo exercício no Serviço Público Federal? Errado, né? A gente sabe que é errado, a gente viu que isso aí trata no artigo 102, além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são consideradas como efetivo exercício os afastamentos em virtude de... Vamos ler as demais alternativas e a gente vai entender.
Então, não poderá ser contado como efetivo exercício do Serviço Público Federal? Errado. Só poderá ser contado pela metade. A gente não viu nenhuma situação que é considerado contado pela metade, né? Então, essa aqui já elimina. Só será contado para efeito de aposentadoria no Serviço Público Federal? E não, né? A gente viu que são outras situações que são consideradas apenas para efeito de aposentadoria no Serviço Público Federal. Letra D. Será contado integralmente como efetivo exercício no Serviço Público Federal? Perfeito, né? Lá no inciso 2 do artigo 102 diz assim: exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade de poderes da União, Estados e municípios e Distrito Federal. Então, vai ser sim contabilizado totalmente, né? Então, a gente sabe aqui que é a letra, acabei de falar, letra D, certo? Então, letra D é a correta. Vamos só ler aqui a letra E. Só será contado para efeito de disponibilidade? Não, né? Também não. Então, é letra D a alternativa correta, tá bom? Questão número 2. Então, já dá o print aí, para agora, dá uma pausa no vídeo, lê, vê qual é a alternativa que você acha correta e coloca aqui no comentário. Ou então anota no papelzinho aí, depois você diz se você acertou ou não. Questão 2, IDECAN 2020, IFRR, assistente à administração, né? Sobre o tempo de serviço na Lei 8.112, assinale a afirmativa incorreta. IDECAN gosta desse negócio. A incorreta. Qual é a errada? É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Essa é correta. Vamos para frente. O tempo em que o servidor esteve aposentado não será contado para fins de nova aposentadoria? Não, a gente viu lá, artigo 103, que o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Portanto, a letra B já é a incorreta, que é o que nós estamos buscando. Vamos ler aqui o restante. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como 365 dias. Perfeito. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra. Pronto, isso aí foi o que eu falei, que eu coloquei aqui numa questão, aquela questão lá que tem a polêmica, né? O pessoal, não vai contra a Constituição. Gente, não se importa, a questão está dizendo o quê? Sobre o tempo de serviço na Lei 8.112. Então, não vai esquentar a cabeça com isso, não. Sobre o tempo de serviço na Lei 8.112, o que é que a 8.112 diz? Que será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra. Ponto, morreu. Mas tem uma súmula do STF. Não, de acordo sobre o tempo de serviço na Lei 8.112. Letra E. São considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias e por convocação para o serviço militar. Perfeito também. Questão 3, Compev 2019, UFRN, cargo de administrador. À luz do que estabelecem as normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Olha aí, pessoal. Mais uma vez, à luz da 8.112. Então, não vou esquentar a cabeça procurando uma súmula do STF, procurando uma nova lei complementar, uma medida provisória. Não, ele está querendo saber o quê? Ele quer saber de acordo com a 8.112. Lógico, se tiver alguma emenda constitucional dentro da 8.112 é outra situação. Mas se ela não estiver na 8.112, então olha o que está na 8.112. É o que a questão está dizendo. Então, contar-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. O tempo de serviço público prestado aos estados, municípios e Distrito Federal, isso vai ser contabilizado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade? Segura aí. Os afastamentos para gozo de licença por convocação para o serviço militar, o tempo de afastamento para participar de júri ou outros serviços obrigatórios por lei, os afastamentos para gozo de licença gestante, adotante e a paternidade. Olha aí. Tempo de serviço público prestado aos estados, municípios e Distrito Federal pode ser contabilizado para progressão funcional? Não, né? Então vai ser contabilizado o quê? Apenas para aposentadoria. Então a letra A já é a alternativa correta. Os demais casos, afastamento para gozo de licenças, para convocação para o serviço militar. Não seria justo o servidor não ter contabilizado o tempo de efetivo exercício se ele foi convocado para serviço militar. Ele foi convocado, não é a escolha dele. A mesma coisa, para participar de júri, você é convocado a participar do júri. Você não tem a escolha, né? E também os afastamentos para gozo de licença gestante. A pessoa teve um filho, né? Então não vai contabilizar, a pessoa tem que cuidar do filho, né? Esse é um direito básico, né? Poder cuidar da sua família, especialmente naquele momento ali que a criança nasce e que precisa de um cuidado maior. Então a mãe, o pai, enfim, os pais responsáveis terão direito a esse afastamento sem prejuízo. Question 4, questão de número 4, CETRO 2014 IFPR Pedagogo.
De acordo com a Lei 8.112 de 1990, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 1. O tempo de serviço público prestado aos estados, municípios e Distrito Federal. 2. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso no serviço público federal. 3. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Então, essa questão é uma questão bem simples, né? A gente já tinha visto todos esses tópicos aqui. Quem prestou atenção sabe que o 1 está correto. Tempo de serviço público de Estado, município e Distrito Federal, ele vai contar apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, não vai contar para progressão. Por quê? Porque foi anterior, né? Tempo de serviço público prestado aos estados, municípios e Distrito Federal, antes, né? O tópico 1 aqui é o artigo 103, inciso 1, certo? Então, tá do jeito que está na lei, de acordo com a lei, corretíssimo. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal, mesma coisa também, artigo 103. Esse tópico 2 aí, ele está no inciso 4 lá da lei, e o tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social também está no artigo 103 e trata lá no inciso 5. Então a gente tem aqui tudo da forma que está na lei. Então nós temos que aqui todas estão corretas. C. 1, 2, 3. Então agora vamos à última questão da FCC 2011, TRE do Pernambuco, analista judiciário, área administrativa. Considere as seguintes assertivas concernentes ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112. Contar-se-á apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, dentre outros, o tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social, correto. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria, corretíssimo também, né? Acabamos de ver isso aí, artigo 103. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operação de guerra, perfeito também, acabamos de ver isso, então 1, 2 e 3 estão corretos até agora, vamos ver a 4, né? É possível a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um... pessoal, lógico que não. Quem prestou atenção nesse vídeo sabe, você não pode contabilizar concomitantemente, cumulativamente o tempo de serviço prestado em mais de um cargo ou função, certo? Mesmo que sejam entidades diferentes, você não pode, você só contabiliza o tempo, vai passando uma vez só. Então, aquele tempo que você precisa para se aposentar, tem que contabilizar, né? E mesmo para a progressão também, cada órgão é individualmente. Então, apenas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, apenas letra E. Então, essa aqui é a última questão que eu estou resolvendo nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar do direito de petição, certo? 8.112, os artigos à frente aí, passando, a gente já foi até o 103, a gente vai começar do 104 em diante. E eu vou deixar uma frase aqui para vocês do Charles Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. Então, essa frase é autoexplicativa, né? Para você que vai fazer concurso, a persistência é o caminho do êxito. Não desista, persista até você obter a sua aprovação. Inscreva-se no canal, o seu comentário é muito importante para fortalecer o canal, para me motivar a trazer mais vídeos aqui para vocês. Como eu sempre falo, trago os vídeos aqui de maneira gratuita, com o objetivo de ajudar vocês, porque eu acredito no poder transformador da educação. Mudou a minha vida, eu acredito que também pode mudar a sua. Então é isso, pessoal, até um próximo vídeo. Espero que a sua aprovação esteja cada vez mais perto e quando for aprovado, não esqueça de me chamar para o churrasco. Tchau, tchau, até um próximo vídeo e valeu!